Olá, bem-vindo ao Caminho de Emaús. Hoje falamos sobre o encontro do Sínodo dos Bispos que aconteceu em Roma. Conversamos com Dom Hildo Fortes, Bispo do Mindelo, em Cabo Verde, um dos participantes. Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o António Fonseca. Para já, ficamos com o tema Conta-me outra vez, dos Simplos. Conta-me outra vez o que aconteceu para haver em ti esse brilho diferente, esse brilho diferente. Vejo nascer em mim a urgência de ser feliz e verdadeiro, urgência de viver. Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar, toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Para que eu possa conhecer o que nunca conheci e que a tua companhia fez florescer em mim. Conta-me outra vez a cor intensa da tua vida, que brilha em cada olhar que és e que te faz ser Mostra-me as coisas que o teu olhar alcança, todo o mar e toda a terra, as histórias e as danças. Conta-me outra vez enquanto passeamos por esta estrada nova onde nos encontramos. Na mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, o Papa Francisco lembra-nos que as mais variadas crises morais, sociais, políticas e económicas que estamos a viver encontram-se todas interligadas. E assim somos chamados a enfrentar com responsabilidade e com compaixão, todos juntos, os desafios do nosso novo mundo. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão é o tema do Sínodo dos Bispos que terminou agora a primeira etapa. Dom Hildo Fortes é Bispo do Mindelo, em Cabo Verde, foi um dos participantes na reunião do Sínodo dos Bispos que aconteceu durante este mês de outubro no Vaticano. Nesta conversa partilha connosco como foram estes dias de oração, de partilha e de discernimento.
Foi delegado agora à Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que aconteceu agora durante este último mês. Como é que surgiu esta oportunidade para ser o representante da Conferência Episcopal ao Sínodo dos Bispos? A nossa Conferência Episcopal é composta por 4 países, mas estamos a falar de um grupo de cerca de 12 dioceses, então foi escolhido. Portanto, eu vim a no anterior dos jovens veio um outro colega meu bispo, então eu venho porque deitaram sorte e as sortes caíram sobre mim e vim, portanto, por isso trago aqui uma carga de responsabilidade que é representar uma zona um bocadinho diferente, portanto, destas ilhas de Cabo Verde, que é um país de tradição católica cristã desde sempre, até Guiné-Bissau, que já tem uma presença muito mais de muçulmanos e da religião natural, ou então Senegal, que é um grande país, onde também é parte dos bispos, mas que os cristãos são apenas 5%, ou Mauritânia, onde os cristãos são praticamente 0%. E como é que foi representar essa diversidade num sínodo que, por si só, também ainda deve ser mais diverso? Se olhares, uma das riquezas grandes, um dos ganhos grandes deste sínodo, foi o facto das diversas culturas se encontrarem, línguas, experiências eclesiais diferentes, tradições diferentes. Estamos a falar dos nossos irmãos do Oriente, não é? Do Rito Oriental, que tem, enfim, não só aparência, mas que tem práticas já seculares muito diferentes. Mas foi uma graça enorme sentir que a unidade da fé, o amor em Cristo, é o mais importante de tudo. Portanto, desde quando se senta à mesa, esbatem-se essas diferenças culturais, para nós nos atermos àquilo que é o essencial. O assunto que estava sobre a mesa, que era a questão da sinodalidade, né? Uma igreja que quer caminhar juntos, com este tema da comunhão, da participação e da missão. Foi belo perceber que num espaço onde o Papa mesmo pediu que houvesse liberdade, né, de expressão, que houvesse transparência, isso aconteceu. Portanto, as pessoas não tiveram receio de manifestar a sua inclinação sobre determinada área ou outra. O clima foi de profunda oração. O método permitiu em que, para além das diversas, digamos, opiniões, vamos encontrar qual é o rumo, qual é o caminho para onde somos chamados a caminhar juntos, não é? E isso conseguiu-se de uma forma muitíssimo bela, porque o sínodo foi marcado por uma grande experiência de comunhão, na verdadeira acessão da palavra. E também isto tem muito a ver com a amizade que nós que cultivamos ali. O sínodo foi precedido de uns dias de retiro, que foi uma novidade, e esse retiro permitiu 2 coisas. Permitiu, para já, que nós nos preparássemos espiritualmente, mas o retiro em si proporcionou muito um encontro, um pré-encontro entre os participantes no sínodo. Entramos no sínodo com um espírito muito eclesial e de comunhão, que foi uma coisa muito boa. Já aconteceram muitos sínodos. Porque é que este é assim tão especial? Temos a novidade do retiro, mas temos a novidade do espaço, da disposição do espaço, da participação. É um sínodo cheio de novidades. Sim, dessas novidades que marcaram agora uma diferença e que tem que continuar a ser. Nós agora, na avaliação que estávamos a fazer, muitos disseram: nós desejamos que no próximo ano se comece da mesma forma, que haja um retiro espiritual e que esta dinâmica também, que ela é muito mais familiar, sentarmos à volta de uma mesa, aconteça. Mas eu acho que a outra novidade grande que marcou este sínodo, para mim, é o seguinte: os sínodos anteriores têm-se focado num aspecto, num setor da vida da Igreja. Foi o caso da juventude, foi o caso da família, foi o caso da África, da Amazónia, portanto, onde o assunto era, digamos, mais circunscrito, talvez até mais fácil de abordar, era sobre aquele assunto. E este é um sínodo, diria, com um leque muito aberto, porque repara que era um sínodo sobre a própria Igreja. A Igreja o que é? É a liturgia, são os jovens, são a hierarquia, são as culturas, portanto, são as mulheres, são os pobres. Portanto, este sínodo teve um leque tão grande de assuntos, e eu penso que este sínodo retoma, passados quase 60 anos, retoma o concílio para outra vez a Igreja olhar para si de novo, como é que ela está,
estes temas tão importantes da questão da corresponsabilidade, da participação, da dignidade de todos os batizados, não é? Como é que se joga o papel entre a hierarquia da Igreja e os outros fiéis. O mundo vai mudando, temos realidades novas que gritam, não é? Portanto, a questão da imigração, dos pobres, as tendências a nível da moral, da sexualidade, portanto, essas questões que vão surgindo. Portanto, o Sínodo acaba por olhar também para essas realidades todas. É bom que se diga que o Sínodo está apenas a meio. Portanto, houve uma primeira parte, uma primeira sessão, então nós não temos conclusões. Mas já começou a haver alguma luz sobre alguns aspectos. E sobretudo, um desejo, sim, saudável, sem violência, sem guerra, mas saudável de uma abertura da Igreja para se adaptar ao mundo presente, mas sendo fiel a ela mesma, sendo fiel ao melhor dito, sendo fiel a Jesus Cristo e ao Evangelho, não é? Portanto, a Igreja não muda a sua essência, mas tem que apresentar o Evangelho na linguagem e no contexto onde se encontra e ser capaz de acolher o novo que tenha chegado, não é? A diferença deste encontro, não ter só bispos, não é? Porque havia irmãs, havia mulheres leigas, segundo creio, não é? Nós tínhamos religiosos e religiosas, tínhamos leigos, né? Solteiros e casados, alguns jovens, e inclusive nós achamos que no futuro será de incluir aqui alguns outros setores. Sempre a meu ver, estavam alguns padres, mas mais pela função que desempenham na conferência episcopal ou em algum setor da pastoral, ou eram peritos, mas, por exemplo, faltou ter aqui um bocadinho uma presença de párocos, a meu ver. Essa foi uma das minhas apreciações que eu fiz no grupo, porque os párocos são aqueles que estão no terreno e com as pessoas. Pareceu-me que faltou um bocadinho mais jovens, estavam 2 ou 3 jovens ali presentes. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma jovem da Jordânia, com uma participação magnífica, a apelar imenso com a situação do país em que, com estas imigrações, cada vez mais os cristãos são menos, né? Estavam mulheres que estão ligadas às causas dos pobres, dos indígenas, de razões diversas. E então a grande particularidade de facto deste sínodo foi contar com outras pessoas que não são bispos. O Papa quis que tomassem parte no sínodo, não só fossem participantes, mas tivessem voto, não é? Este sínodo tocou questões muito profundas. Como é que todos os fiéis podem dar o seu contributo para o andamento da Igreja, não é? A nível de decisões, os próprios conselhos pastorais, que é um assunto que se falou bastante. O termo conselho em si é o quê? Por exemplo, o padre reúne as pessoas dão as suas opiniões, mas depois, pronto, ele lá vai decidir o que entender. Portanto, até que ponto é que os leigos não sejam meros pessoas que dão a sua opinião, mas que possam ajudar o pastor, quando tem que tomar uma determinação, sem dúvida, a perceber que é por aqui o caminho, que o Espírito Santo sopra em todos. Isso é tão bíblico, não é? É tão de origem da Igreja, que a Igreja somos todos nós, pastores e fiéis leigos, religiosos e todos têm um lugar na Igreja. Também sobre a questão dos ministérios, foi muito falado. Até agora, quando se falava em ministérios, a gente pensava o ministério do acólito, o ministério do leitor, como vocês sabem, inclusive, estava reservado só àqueles que iam para as ordens sacras, não é? Só quem vai ser padre é que pode ser instituído leitor. E não, estamos abertos, achamos que há ministérios que o tempo presente exige, que é preciso criar. Por exemplo, um deles será o da escuta. Isso ficou em aberto. Isto é do acompanhamento, que até agora, quer dizer, só o presbítero que acompanha. Não, há pessoas capazes, pela sua formação, capazes de acompanhar outros. Em relação às mulheres, qual é o lugar que elas podem ocupar, mas sem fazer delas clérigo? Porque houve uma mulher que disse uma coisa muito bonita: olha, eu sinto-me desiludida se tudo o que se espera das mulheres é que elas possam ser padres. Porque isso é só isso é muito pouco. Portanto, qual é a mulher, por aquilo que ela é, a sua riqueza, que contributo ela pode trazer à Igreja, que lugares pode ela ocupar na Igreja? Mas quem sabe se no futuro outros dicastérios, em vez de ter um cardeal à frente, possam ter uma mulher à frente. Portanto, estamos a falar disso. Portanto, não é necessariamente só questão de ordenação, porque isto é afunilar a coisa, pensar que o padre é o mais importante, ou seja, que ter a ordem sacra é a coisa mais importante. Não é a coisa mais importante, é um serviço. Portanto, questões dessas foram muito faladas, muito refletidas. A questão dos povos e das minorias,
A mesma coisa em relação entre as igrejas. Este é um sino em 2 etapas, estamos a meio. E agora, daqui até outubro de 2024, o que é que se vai passar? Olha, nós já quase na reta final do sínodo, uma das palestras do padre Timothy Ratcliffe, este dominicano que nos acompanhou durante todo o sínodo, ele usou muito a linguagem da sementeira. Portanto, o agricultor lança a semente à terra e depois passa o dia, passa a noite sem saber como a semente germina e cresce. Então ele quis comparar um bocadinho assim, este nosso trabalho foi uma sementeira, foi uma semente lançada à terra, e é preciso também agora aqui ver como é que isto vai crescer. Portanto, no fundo é deixar que o próprio Deus seja o autor desta obra, porque nós somos instrumentos ao seu serviço. Mas para mim fica claro o seguinte: todos os que participaram no sínodo levam um desejo enorme de começar a pôr já em prática, começar a levar para as suas igrejas locais esta dinâmica que aqui surgiu. Por exemplo, nos nossos encontros pastorais, portanto, todas as dioceses, todas as paróquias têm aquilo que são os conselhos pastorais, as reuniões deste grupo, daquele grupo, e que se pudesse fazer este caminho sinodal, portanto, ouvir, escutar, interiorizar, rezar e tentar ver para onde é que temos que caminhar. Portanto, saiu uma vontade tremenda de, pelo menos nós, sermos um bocadinho um ensaio nas nossas comunidades para ir pondo isso em prática, porque isso é já um ganho. Isto não foi só uma experiência, é já um ganho. E depois, a meu ver, se pudéssemos passar para os nossos fiéis, foi onde tudo começou. Repara que o sínodo começou de uma forma muito inédita, foi ouvindo as bases das pessoas. É que aquilo que foi agora um bocadinho a vivência do sínodo pudesse voltar de novo à comunidade, para quando daqui a um ano nós voltarmos, podermos ter também mais ecos. Como é que as pessoas também agora acompanharam isto, como é que as pessoas receberam este comunicado final, se assim se pode dizer, e também deixar agora amadurecer mais. Portanto, já houve uma experiência, nós nos conhecemos um bocadinho, vimos para onde é que parece que o Espírito pode estar a querer nos indicar. Então agora é um tempo de maior maturação, de maior discernimento, para quando voltarmos daqui a um ano, podermos, com este sínodo, oferecer ao Papa elementos que lhe sejam úteis para determinações que ele queira vir a dar à Igreja, não é? E a Igreja ou é servidora, ou é serva, e então é um espaço que abraça e que acolhe todos, ou então não está a ser um instrumento de Deus neste mundo, não é? Seguimos com o tema Inunda dos Anima Christi. A seguir, acompanhe a meditação nas leituras deste domingo com o António Fonseca. Já o sol tinha nascido quando acordei encenado, recebi a maresia, senti-me revigorado, dei umas voltas pelo jardim, tinha a vida começado. Bem perto do rio, sentei-me na sua margem, segui o voo de uma pomba, meditei sua mensagem, dei-lhe um ramo de oliveira e acompanhei a viagem. Mas veio um mediador, fechei a porta do templo, mas senti de novo o calor do Espírito que nos chama à vida, à paz e ao amor.
Espírito inunda o meu ser, minha vida possa mudar. As vestes se tornem brancas e aprenda a minha alma a amar. Mas até lá vou esperar que o Espírito inunde o meu ser, minha vida possa mudar. As vestes se tornem brancas e aprenda a minha alma a amar. Diz-nos o Papa Francisco, somente dependendo uns dos outros nestas situações difíceis e de crise, só com um desejo altruísta inspirado no amor infinito e misericordioso de Deus, é que poderemos construir um mundo novo e contribuir para edificar o reino de Deus, que é reino de amor, que é reino de justiça, que é reino de paz. Meditar a Palavra com António Fonseca. Olá, neste primeiro domingo de novembro, as leituras convidam-nos a ficar junto de Deus, a permanecer na paz de Deus. Guardai-me junto de vós, na vossa paz, Senhor. Este é o refrão do Salmo deste domingo e deveria ser o refrão da nossa vida. Guarda-me junto de vós, guarda-me na vossa paz, Senhor. Permanecer na paz do Senhor, permanecer junto do nosso bom Deus como uma criança ao colo da mãe. Que bonito programa de vida nos propõe este texto, este Salmo deste domingo. E isto sabendo que só um é o nosso Pai, o Pai Celeste, e só um é o nosso Mestre, Jesus Cristo. E no Evangelho, o nosso Mestre e amigo Jesus tem palavras exigentes. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Ou como diz o Papa Francisco, o verdadeiro poder é o serviço. E talvez a reflexão deste domingo para cada um de nós poderá ser: que poder tenho eu? Que poder tenho eu no trabalho, na família, na minha paróquia, na minha comunidade? Talvez alguma associação ou alguma coletividade. Pode ser um poder pequeno, mas será que tenho algum poder? Alguma responsabilidade? E como é que eu vivo essa realidade? Como é que eu vivo esta responsabilidade? Como um serviço aos irmãos? Ou como um prémio, como um privilégio que me é dado? Mas não é apenas de pequenez e de simplicidade que Jesus nos fala neste Evangelho. Este texto é também um apelo à coerência de vida, um apelo à coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. E certamente cada um de nós poderá encontrar algum momento em que isso ainda não acontece. Peçamos ao nosso Deus que nos ajude a identificar esses momentos e que nos ajude a corrigi-los. Senhor Jesus, ajuda-me a ter uma vida coerente, que a minha fé, a minha forma de agir e as minhas palavras sejam unificadas e que tudo o que sou e tudo o que faço possam testemunhar aquilo em que acredito. Tu, Jesus, és o nosso irmão e Deus é o Pai de todos. E é isso que nos recorda a primeira leitura. Deus é Pai de todos. Não temos todos um só Pai. Não foi o mesmo Deus que nos criou. E por isso, se Deus é Pai de todos, significa que todos somos irmãos. Que as nossas palavras e que a nossa vida possam sempre testemunhar esta realidade
e a ajudem a construir um reino em que, de facto, todos cabem. E se Deus for o teu amigo da escola, ou o homem no táxi da cidade, e se for o carteiro, um padre, um mensageiro, alguém que te falou a verdade. E se Deus for o teu vizinho de cima, ou o colega do banco de trás, se for um pedinte, um cego, um viajante, alguém que te falou de paz, alguém que te falou de paz. É Deus quem tu procuras, é Deus quem tu esperas, quem tu sentes aqui. É Deus quem tu precisas, que precisa de ti. É Deus. E assim chegamos ao fim do Caminho de Emaús de hoje com o tema Deus dos Quírios. Foi um gosto estar consigo. Lembre-se, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Emaús. E é assim que nos despedimos por hoje. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Até lá, tenha uma ótima semana. Um professor, um carpinteiro, um desconhecido, alguém que te pergunta o que sentes. E se Deus for o teu vizinho de cima, ou o colega do banco de trás, se for um pedinte, um cego, um viajante, alguém que te falou de paz, alguém que te falou de paz.